Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV. Eu sou o Fábio Ricota e hoje eu vou falar de Content Planning. É um nome bonito em inglês que eu aprendi, o lugar onde eu aprendi o pessoal chama desse jeito. Talvez você já conheça essa estratégia e às vezes até mesmo se você já conhecer essa estratégia, vale a pena assistir o vídeo porque sempre tem aquela diquinha ou outra que vai fazer sentido para você. Desse Content Planning, né? O conceito veio de você penalizar ou sacrificar um determinado conteúdo para você conseguir ganhar mais relevância. Da onde que surgiu essa ideia? Lá nos anos 2010, mais ou menos, 2012, o Google começou com a história do update do Panda, que dizia o quê? A gente vai ver os sites que têm páginas de baixa qualidade e se esse site tiver muitas páginas de baixa qualidade, a gente vai entender que a autoridade, a relevância do site como um todo vai ser um pouco menor. Então, de lá para cá, o que as pessoas começaram a prestar atenção? Falar assim, olha, se tiver alguma página que não está adicionando valor para o meu usuário, talvez ela não devesse existir. E existe também uma outra visão do que a gente chama de crawl budget, né? Segundo o pessoal do Google, tem gente do Google que fala que existe, tem gente que fala que não existe. Eu entendo que possivelmente existe, mas não do jeito com que todo mundo de SEO fala. O tal do crawl budget, né, a tradução, é o processo com que o Google vai e descobre páginas do seu site. E budget é de orçamento. Imagina que é um orçamento para você encontrar páginas em um determinado site. Eu entendo que o recurso computacional ele é finito, ele não é infinito. Então o Google, através de programação, através dos seus sistemas, ele tem que gastar um certo tempo encontrando informações no seu site. E esse tempo que ele fala, olha, eu vou gastar 1 minuto no seu site descobrindo informações, é o que a gente entende como crawl budget, é o que eu entendo como crawl budget. É o tempo que ele fala assim, eu deveria gastar 1 minuto no site do Fábio para ler informações. Agora, quando eu comparo meu site com o UOL, por exemplo, com o Terra, com portais gigantescos, será que deveria ser 1 minuto para mim e 1 minuto também para eles? Obviamente não, porque eles têm mais informações, mais relevância, mais acesso, mais pessoas querem informações de lá. Então, ao invés de botar 1 minuto para mim, talvez coloque 30 segundos para mim e 10 minutos para eles todos os dias, de tempo computacional. Simplesmente pelo interesse, pela relevância, pela quantidade de novos conteúdos que eles publicam, então ele tem que gastar mais tempo para encontrar mais informação. Esse é o resumo da ópera do crawl budget. Então quer dizer o seguinte, se eu tenho 30 segundos, vamos colocar aqui 1 minuto, né, para ficar redondo, 1 minuto para o Google descobrir páginas e reindexar páginas dentro do meu site, por que é que eu tenho que gastar com páginas ruins? Se eu tenho 100 páginas, eu descubro ali que 10 são ruins, por que gastar 1/10 do meu tempo com páginas ruins? Se eu excluir elas, se eu tirar elas dali, o Google vai gastar todo o tempo nas páginas que já existem. Então pode ser que esse período de 1 minuto, imagina só, ele consiga ler somente 50 páginas. Vai que ele escolhe e ele pega aquelas 10 ruins e ele lê junto com essas 50 páginas. Então, do total de 50, ele leu 40 boas e 10 ruins. Então eu perdi a chance dele estar lendo só conteúdo bom. Então essa mentalidade fez com que criasse essa estratégia de content planning, tá? De você escolher conteúdos que não sejam de alta qualidade, de alta relevância. E aí quando é que você entende que você precisa penalizar ou sacrificar uma determinada página? No meu modo de ver, o que você tem que fazer aqui é o seguinte: páginas que estão basicamente sem visita orgânica há mais de 3 meses, você simplesmente pode entender que essa página está morta. Eu baixo o meu relatório de páginas existentes no meu site. Eu pego todo o meu tráfego orgânico, tudo que todas as minhas páginas receberam de tráfego orgânico dos últimos 3 meses. Eu coloco essas informações no Excel e lá eu vou ter a listagem. A página A, a URL A, tem quantas visitas em 3 meses? 30. Página B, quantas visitas teve em 3 meses? 5. Página C, em 3 meses, teve 1000. E a página D, nos últimos 3 meses, eu não consegui achar nenhuma visita. Pronto, 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender que a página D possivelmente é uma página que não está indexada no Google, mesmo que ela seja antiga, tá? Não pode ser. E a página foi publicada há mais de 3 meses, pelo menos, tá? Então ela teve chance de receber tráfego orgânico. Eu tenho que entender que possivelmente essa página não foi relevante para o Google posicionar ela nem em top 10.
E aí o que eu começo a fazer? Começo a analisar essa página. Então vou puxar todas as informações dessa página e falar para que palavra-chave ela deveria aparecer. Vou jogar a palavra-chave no Google, vou realmente consultar se ela não está aparecendo ou não. Vou ver se ela teve algum crescimento, né? Pego o histórico dela inteiro, desde o dia da publicação, vejo se ela teve algum tráfego orgânico. Porque o que acontece muitas das vezes é, ela tem um pico de tráfego orgânico e de repente ela desaparece. Normalmente ela desaparece porque outro conteúdo seu, possivelmente vamos colocar aqui, o conteúdo C era um conteúdo melhor e para a mesma palavra-chave. Então eu publiquei o conteúdo C e o D eram do mesmo assunto. O que o Google entendeu? Depois que ele leu o C e o D, ele testou os dois, entendeu que o C é melhor que o D, deixou o D de lado e só exibe o resultado C. E o C leva todo o crédito. E aí o que a gente faz? Faz essa análise com todas as páginas, mês a mês, eu faço essa análise e eu escolho aqui, o que eu vou fazer com o conteúdo do item D? Eu tenho algumas opções aqui para poder dizer para vocês. A primeira opção é remover. Quando que eu escolho que eu vou remover, simplesmente remover essa página? Quando eu entendo que existe outra página dentro do meu site que trata sobre o mesmo assunto de uma melhor forma. Digamos que eu escrevi o conteúdo C e ele é exatamente esse caso. Ele é uma melhor página, ele trata sobre todo o assunto que eu coloquei no D e eu não precisaria mesmo do D. Eu excluo essa página D, simplesmente fazendo, depois que eu excluí, o nosso redirecionamento 301. Por quê? Porque se o Google já leu essa página alguma vez, quando ele passar de novo por aqui, ele vai falar, essa página, esse conteúdo foi redirecionado para esse endereço aqui. Eu tenho outra linha, eu posso, ao invés de remover, eu posso modificar. Aí a gente entra no que a gente chama de reotimização, que basicamente eu posso entender que o conteúdo às vezes, né, o que eu escrevi em D, ele tá meio mal escrito, tá muito raso, tá muito simples, mas eu não tenho nem a página A, nem a página B, nem a página C tratam sobre o assunto que o D trata. Então, se eu excluir, vai ser uma perda para o meu negócio. Então é melhor eu melhorar essa página, adaptar ela, mexer no título, mexer nas imagens, aprofundar mais o conteúdo, deixar o conteúdo mais denso e republicar essa página. O que eu chamo de republicar? Simplesmente você coloca ela na sua home, na sua página inicial, para ela receber um link. Não estou falando de tirar ela do ar, não estou falando de trocar o URL dela, não estou falando nada disso. Estou simplesmente falando para ela ter uma oportunidade de estar na sua home. Por exemplo, no WordPress é simplesmente mudar a data de publicação. Então eu escolho, por exemplo, republicar ela com a data de ontem. Então ela vai voltar para a home do meu blog WordPress, por exemplo. E outra linha que eu posso fazer, então eu já escolhi remover, eu já escolhi modificar, ou seja, reotimizar ela, e eu posso, por último, unir. Eu posso simplesmente falar assim, cara, é um conteúdo legal, mas o conteúdo C faz mais sentido eu manter o C, ele está um pouco mais completo. Eu vou pegar esse conteúdo e concatenar com o conteúdo C, criando um conteúdo muito mais profundo, muito mais denso, muito mais interessante. É uma jogada, é uma escolha que eu posso ter. Ao invés de eu aprofundar mais o D, né, que seria o modificar, eu vou falar assim, vou unir forças com o C para, como o C já tem muito mais relevância, muito mais tráfego, muito mais acesso, eu aprofundo mais o C, excluo a página do D e faço redirecionamento 301. Mas nesse caso eu não perco o conteúdo, eu não jogo fora o conteúdo. Eu simplesmente transfiro o conteúdo para dentro do conteúdo que existe no C. Então eu tenho três opções. Ou eu removo, caso eu entenda que o conteúdo está muito ruim, não tem interesse e tem outros conteúdos, ou um conteúdo pelo menos, melhor do que ele, que agrega, né, que fala sobre o tema. Eu posso modificar, caso eu entenda que não tem nenhum conteúdo no meu site que fale sobre o tema. E eu posso unir, caso eu queira unir forças e entender que às vezes não tem muito como aprofundar nesse conteúdo aqui eu quero juntar ele com uma parcela muito maior e criar um super artigo, um super conteúdo. Então essa é a forma de você fazer content pruning. E tomando muito cuidado com a questão do redirecionamento, você vai conseguir fazer um trabalho excepcional. Obviamente, esse tipo de estratégia só funciona para quem publica bastante conteúdo. Isso aqui você não vai fazer com 4 artigos só, não é o objetivo aqui. Isso aqui a gente está falando de sites que tem 1000 artigos publicados, 500 artigos publicados ou mais. Se você não tiver um volume de novas publicações e não tem um volume de conteúdo já existente para eu fazer essa análise, porque essa análise aqui, ó, é a chave. Se você fizer uma boa análise, você consegue fazer um bom content planning e na hora que você transformar essa página D, seja removendo, modificando ou unindo, você vai começar a ver aumentos de tráfego orgânico. Um cuidado extremo que você tem que ter
Cuidado na hora de fazer a concatenação para você não errar na tua planilha e matar uma página que realmente tinha tráfego. Então, toma bastante cuidado. Não dá para você matar a página C que tinha um tráfego orgânico relevante. Então, lembra que eu falei? Eu olho a planilha, mas depois eu abro o Google Analytics para me certificar que realmente aquela página não tem nada de tráfego orgânico. Ah, Fábio, eu posso começar já direto pela páginas que tem poucas visitas orgânicas? Eu começaria pelas que tem 0. Faz o trabalho com as que tem 0 para depois você poder trabalhar as outras. E aí até mesmo na modificação você vai trabalhar o quê? Vou mexer o título, vou mexer a descrição, vou mexer na linkagem interna, vou ver quantos links internos essa página D, por exemplo, recebia. Às vezes ela é órfã, às vezes ela não tem nenhum link apontando para ela. E isso faz com que ela não tenha nenhuma relevância frente ao Google também. Então muito cuidado na hora de fazer isso. Não é uma estratégia simples de ser feita, amadora de ser feita, tem que ser feita com cuidado. E você pode ter impactos muito positivos, mas se você fizer errado também, pode ser um impacto bem negativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, dá o joinha. Se você faz alguma coisa parecida com essa ou tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar, beleza? Sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade do Mestre TV.